Amanhã tem decisão na Libertadores, Cruzeiro e Flamengo fazem um jogão se enfrentando no Maracanã. E grande parte da mídia esportiva tá dando o Flamengo como grande favorito. A gente vai reagir nesse vídeo aqui, o que eles estão falando. Será que o Cabuloso pode surpreender lá no Rio de Janeiro? Eu sei e digo mais, para muitos aí que estão falando, o Flamengo, que eu tenho visto, inclusive lá em casa, né? Ontem eu assisti o jogo com bastante gente lá em casa, lá tinha muito flamenguista assistindo, e agora, esse resultado aí, passamos. Não passaram não. Não passaram não, o Flamengo tem time sim para passar, mas o Cruzeiro tem time e treinador, assim como o Flamengo, para chegar no Maracanã e fazer bom jogo, sabe? Agora, dito isso, para mim, quem passa aí tá na final. O Flamengo e o Palmeiras não vão continuar na Libertadores. Cerro Porteiro e Cruzeiro, pra mim, ganha. O confronto do Flamengo é mais difícil. Mais difícil do que o do Acho que Palmeiras. já vendeu 70 mil ingressos. Quarta-feira. A qualidade do time do Flamengo e o treinador Mas o Cruzeiro com o Gerson, com o Matheus Pereira. O Cruzeiro tá jogando bem também, cara. Ele jogou lá e jogou. Tem um tal de Pedro. Não, Pedro é bom. O Cruzeiro tem ainda condições de causar um estrago, mas o Flamengo, ele é muito poderoso, ele é muito malvadão. Você vê aquele time rubro-negro vindo com a bola, tocando, dominando, na casa do adversário, assim o Cruzeiro fazendo pressão e tal, e o Flamengo nem aí, jogadores experientes, vitoriosos, entendeu? Saindo lá de trás com a bola. A zagueirada é boa, hein? Léo Pereira, Léo Ortiz, os caras ali... Jogou muito bem, Léo Ortiz. Cara, nossa, a bola tá com a zaga do Flamengo, você sabe, já impõe em respeito só ali, já, sabe? Começa ali. Né? O Gerson jogou bem e tal, mas agora o Gerson vai jogar lá, a torcida do Flamengo, a nação, cozinhando a cabeça do Gerson ali Vai e ver tal. que ele reage junto. E esse aí é um confronto que é uma final antecipada. Eu sei muito bem disso, eu entendo muito de final, de Libertadores. Essa é uma final antecipada. Quem passar daí tá na final? Tá na final. Então foi 10 jogos. O Cruzeiro, como visitante, tem sido, de fato, muito indigesto. Né? Muito indigesto. Inclusive em mata-matas. Eu queria que você falasse sobre isso, porque nós não baseamos aqui o que a gente vai comentar em cima do que casas de apostas acham sobre determinados jogos. Né? Tanto que se fosse uma prática comum e eles acertassem sempre, ninguém do lado de cá ganharia deles. Né? E o lance é desafiar às vezes, mas estão dando um favoritismo enorme, abissal ao Flamengo. Eu queria que você falasse sobre isso e se não falta contar um pouco com o fato do Cruzeiro fora de casa jogar muito bem e ser um visitante indigesto. Eu não vejo o favoritismo dado ao Flamengo dessa forma, não. Eu pelo menos, eu construí o favoritismo do Flamengo assim. Lá em 29 de maio, quando saiu o sorteio, o Flamengo era favorito. E eu tive... eu falei o seguinte, independente do que aconteça daqui até o tempo do confronto, o Flamengo será favorito. O Flamengo podia estar escorregando no Brasileiro, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Quando o Flamengo é eliminado da Copa do Brasil, eu particularmente não diminuo o favoritismo do Flamengo neste confronto. E ele vai decidir em casa, no Maracanã, diante do seu torcedor, onde de fato o Flamengo consegue conquistar o maior número de resultados possíveis. Não acho o Flamengo imbatível para o time do Cruzeiro. Para alguns, até talvez sim. Mas esse time do Cruzeiro, ele tem condição de machucar o Flamengo. Vamos lembrar que, claro, num contexto diferente, o trabalho do Flamengo mudou para lá e para cá. Mas o Cruzeiro, o ano passado, enfrenta o Flamengo, não perde. É verdade, repito, o técnico que era o técnico do Cruzeiro hoje está no Flamengo. O técnico do Flamengo tá fora do país. Eu sei que é um outro contexto, mas mesmo com essa distância de elenco que existe do Flamengo para os outros todos, o trabalho do Arthur Jorge dentro do campo, a forma como ele consegue fazer esse Cruzeiro ser competitivo, o momento individual dos jogadores do Cruzeiro, não me fazem com que eu diga que é um confronto 50-50, isso aí eu não consigo dizer de forma alguma. Tenho visto o esforço de algumas pessoas em diminuir o favoritismo do Flamengo, respeito, mas discordo. Mas você acha ligeiramente favorito? Não, ligeiramente não, bem favorito. Flamengo? Bem favorito? Bem favorito. Eu também acho. Eu acho o Flamengo, por que bem favorito? Por conta de ser o Flamengo. Por conta do Flamengo dos últimos 7 anos, pode discordar, mas está discordando da realidade do Flamengo. Nos últimos 7 anos, o Flamengo chegou em 4 final de Libertadores e ganhou 3. Isso aí não sou eu que estou dizendo. E esse Flamengo hoje, quando a gente olha para o Flamengo de 19, o de 19 jogava mais do que esse hoje, jogava, porque talvez não exista outro Flamengo como o de 19, como não existiu como o de 81.
Mas em termos de peças, eu acho esse Flamengo bem superior ao de 19. Isso não quer dizer que o Cruzeiro entra derrotado, mas eu acho que o Flamengo é bem favorito, sim, diante do Cruzeiro, como era antes do duelo. Eu não imaginava que o Cruzeiro, porque quando sai em 29 de maio, existe muito trabalho a ser feito ainda. E eu acho que o Cruzeiro andou o suficiente para aumentar as suas possibilidades de passar pelo Flamengo, mas isso não fez com que diminuísse a distância de elenco e a qualidade dos jogadores do Flamengo não cai. Ponto. É só isso. Ontem a gente estava nos Donos da Bola falando sobre a importância das voltas de 2 jogadores que estiveram ausentes no primeiro jogo. E a gente sabe da diferença que isso faz também. Sim. Né? Porque fizeram muita falta. Perdão. Fizeram muita falta no primeiro jogo. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção. No jogo de ida, o Flamengo ficou muito à vontade num setor onde o Romero é o delegado. Não adianta. Ficou. Ele é. Até porque pelos o Matheus lados Henrique do Fagner não fez também. uma boa partida. Exatamente. Aumentou a taxa de trabalho do Pereira, do Gerson. E aí, quando aumenta a taxa de trabalho do Pereira e do Gerson, eles deixam de fazer por causa de ter que se entregar mais numa função que o Matheus Henrique não está entregando, eles deixam de fazer aquilo que mais se espera lá na frente. Então ficou muito nítido, muito claro. E mais uma vez, por mais que a gente reconheça que o William fez um bom jogo... Não, o William fez um ótimo jogo. O problema é a fase que o Fagner vive, gente. Exatamente. Esse empate aí, também acho que o Flamengo tem um pouquinho de vantagem por jogar em casa, mas o Cruzeiro já provou muitas vezes que o Cruzeiro... Eu já vivi algumas coisinhas boas ali nesse Maracanã, com a camisa do Cruzeiro, então assim... Não sei não, cara. O Cruzeiro joga o seu grande objetivo na temporada, né? Assim, o Cruzeiro tem nessa temporada a Libertadores como o seu norte, né? Se perder a Libertadores, vai jogar o Brasileiro por uma classificação. Mas tem a Copa do Brasil também. A Copa do Brasil. Mas assim, a Libertadores é o grande norte do Cruzeiro na temporada, né? Tem chance de chegar em todas também, né? A própria Copa do Brasil tem o Clássico. E esse jogo, e pra mim, daí sai um finalista da Libertadores. Alguém se arrisca, vou dar um palpite aqui, quem é que segue entre Palmeiras e Flamengo, quem segue na Libertadores e vai para as quartas de final. Alguém tem coragem de dar um palpite? Pênaltis em todos os jogos, e quinta-feira também. Haja coração. Galvão, sábado à noite eu estarei no Mineirão para Flamengo e Cruzeiro. Um vai estar muito feliz, o outro vai estar triste. Você acha que eu vou dar palpite? Você tá louco? Eu vou estar trabalhando nesse jogo. Você ainda vai no campo. Eu vou lá no campo. Vai no campo. Você tá liberado no Palmeiras. Eu tô fora do uma carreira toda como goleiro, que esse final de semana foi um desastre os goleiros, hein? Na rodada. Todo mundo falhou. Não fala isso aqui elogiar o número de gols. Aqui é amado por todos, então vai em todo lugar. Não, isso é nada, ele não pode falar. 1x0 Cruzeiro e 1x0 Ferro. E o Flamengo, Palmeiras. Corinthians 2x0. E Corinthians ganha. Pra quem? Corinthians classifica. Classifica. O Mirassol também 1x0 lá. Corinthians com gol do Memphis. Todo Memphis ainda. Pra valer 5 milhões. Não, você disse é o seguinte. Se for gol é mais 200. Palmeiras... Pra fechar o Palmeiras. Flamengo. Flamengo cai e Palmeiras cai. 1x0. E Ferrado. eles que se peguem no Campeonato Brasileiro. Se mate no Brasileirão. Tá certo, tá valendo. Eu acho que o time que mais se transformou pro lado bom do primeiro para o segundo jogo da Libertadores foi o Flamengo. Porque visitar o Cruzeiro com 60 mil pessoas no Mineirão, jogar boa parte do primeiro tempo em especial, da maneira como o Flamengo fez. Evidentemente, o Cruzeiro também não fez questão de discutir a posse de bola, porque o Cruzeiro se entende como um time que é mais perigoso na transição, mas o Flamengo não concede isso, porque consegue manter a bola com precisão, com elaboração. Não cria tanto assim, mas também não sofre. Depois o jogo se desequilibrou, né? Se descontrolou um pouco de uma forma mais favorável ao Cruzeiro, mas eu entendo que o time do Flamengo saiu do Mineirão se sentindo muito bem em relação ao que fez e ao que poderia fazer no Maracanã. E aí, como as coisas estão todas entrelaçadas, o que acontece no Campeonato Brasileiro continua te jogando para cima, se você vai bem, ou te deixa numa linha mais reta, ou te desanima. No caso do Palmeiras, desânimo. E aí você tem que voltar a trabalhar. No caso do Flamengo,
o maior ânimo possível, porque o fim de semana no Brasileirão foi sob medida. O Palmeiras ofereceu espaço para o Flamengo chegar. No domingo, o Flamengo chegou e chegou com sobras, sem se desgastar tanto, colocando jogadores em campo eventualmente apenas para continuarem se condicionando, porque tem jogo muito importante durante a semana pela Libertadores. Ninguém se machucou e o Flamengo goleou. Então, para mim, do ponto de vista desse capital que você pode ganhar no meio da semana para decidir uma vaga, embora o adversário do Flamengo seja muito, muito, muito difícil, achei que o Flamengo foi o time que se incorporou mais. Manos, pra mim o mais interessante desse confronto é a diferença de expectativa que tá sendo criada. De um lado, temos aí boa parte da imprensa colocando o Flamengo como um super favorito, justamente por jogar em casa e com o apoio da torcida. E do outro lado, o Cruzeiro chega vivo porque tem um elenco muito forte, um treinador português que parece que arrumou o time. E aí que eu acho que mora o grande perigo pro Flamengo, o favoritismo. Confirmar isso dentro de campo com o Maracanã lotado, a pressão de uma torcida inteira esperando a classificação dentro do próprio estádio é totalmente diferente. A equipe carioca tem elementos fortes que mostram que ela realmente é favorita para esse confronto. Mas o time do Cruzeiro mostrou uma coisa muito importante: sabe competir. Em um confronto de mata-mata, quando você chega vivo pro jogo da volta, isso pesa bastante. Então, sinceramente, eu não acho que o Flamengo vai ter facilidades nesse jogo, muito pelo contrário. Provavelmente o Cruzeiro vai jogar um pouco atrás, porque, querendo ou não, ninguém tem o resultado nas mãos. Então acho muito difícil ser aquele jogo que o Flamengo vai entrar, impor o seu jogo, ganhar com facilidade. Muito pelo contrário, o Cruzeiro ele tem uma boa equipe defensiva. Se o Cruzeiro conseguir suportar os minutos iniciais, a pressão só vai aumentar diante do Flamengo. E é aí que mora o perigo. No final das contas, o Flamengo tem sim um favoritismo, só que a Libertadores não se ganha no papel. E se o Cruzeiro conseguir transformar essa pressão inicial em ansiedade para a equipe carioca, aí quem sabe podemos ter uma surpresa no Maracanã.